Olá, eu sou Veridiana Limonte, sou advogada, mestre em Direito Econômico com estudo de políticas de comunicação no Brasil e faço parte do coletivo Intervozes, que trabalha já desde 2003 com direito à comunicação. A gente vai conversar sobre a regulação das telecomunicações, elementos gerais da Lei Geral de Telecomunicações, que é a Lei 9472 de 1997. É essa a lei que regula os serviços de telecomunicações no país, enquanto rádio e televisão continuam sendo regulados pelo Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962. É interessante É interessante verificar que, nas telecomunicações, além da Lei Geral de Telecomunicações, a parte da televisão por assinatura é regulada por outra lei do Serviço de Acesso Condicionado, mas nós vamos nos ater à Lei Geral de Telecomunicações. Essa lei de 1997, ela faz uma diferenciação importante entre telecomunicações e serviço de valor adicionado. Essa definição de serviço de valor adicionado, ela é importante para a gente poder diferenciar a infraestrutura de telecomunicações, os cabos, os satélites, que permitem, que você se conecte à internet, mas isso não se confunde com os roteadores e as outras máquinas que conseguem transformar nomes em números IP, que conseguem fazer o roteamento dos pacotes de dados na rede. Isso, para a Lei Geral de Telecomunicações, é considerado serviço de valor adicionado. Essas definições, elas estão no artigo 60 e 61 da Lei Geral de Telecomunicações. O artigo 60 define telecomunicações e o artigo 61 define serviço de valor adicionado, que diz que é uma atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações que dá suporte a essa atividade, outras utilidades à rede. Isso reflete uma regulação anterior de uma portaria do Ministério das Comunicações que dizia que o provimento de conexão à internet não se confundia com serviço de telecomunicações e que, portanto, era um serviço de valor adicionado. É a conhecida Norma 4. Que existe desde 95, portanto, antes da Lei Geral de Telecomunicações. Essa é uma questão importante para a gente conseguir diferenciar a infraestrutura do acesso à internet dessa parte que a gente chama de camada lógica, que é onde passam os protocolos, que é onde o nome de domínio vira um número IP, que é onde as redes elas se conectam por protocolos e isso não é considerado um serviço de telecomunicações. E acima disso, tem o que a gente chama de camada de serviços e aplicações, que são os provedores de aplicações na internet, os sites, o Google, o Facebook, etc. E nada disso é regulado pela Anatel. A Anatel, ela regula, a Agência Nacional de Telecomunicações, a infraestrutura, a operação da infraestrutura de telecomunicações e a relação dos provedores de conexão à internet com os prestadores do serviço de telecomunicações, porque eles se utilizam da rede de telecomunicações para prover o seu serviço. E como que se organiza a Lei Geral de Telecomunicações? Ela se organiza da seguinte forma. Ela tem uma divisão de regimes jurídicos de prestação do serviço. Ela divide a prestação do serviço de telecomunicações, telefonia fixa, telefonia móvel, TV por assinatura e a operação da infraestrutura de banda larga, sobre a qual se presta o serviço de conexão à internet, em regime público e regime privado. O regime público é aquele que é prestado por meio de concessão. E como que se define quando um serviço de telecomunicações deve ser prestado em regime público ou em regime privado? O artigo 65, parágrafo 1º da Lei Geral de Telecomunicações estabelece que não serão deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse coletivo que, sendo essenciais, estejam sujeitas a deveres de universalização. E o que é a universalização? A universalização é a obrigação de o serviço estar acessível a qualquer pessoa, em qualquer localidade, independentemente da sua condição socioeconômica, já que ele é essencial. E ele também tem uma obrigação de continuidade. Ele não pode ser interrompido, porque, já que ele é essencial, a população não pode ficar sem ele. Muito bem. Como que se define na legislação atual quando um serviço é prestado em regime público ou em regime privado? É por um decreto do Poder Executivo. Não há necessidade de lei e também não é regulação da Anatel. É um decreto do Poder Executivo que estabelece se um serviço de telecomunicações é prestado em regime público ou em regime privado. Já no regime privado, a própria Lei Geral de Telecomunicações, no artigo 128, estabelece que a liberdade é a regra.
né? Então, o foco é muito mais na competição, não há regulação de preço. No caso do serviço em regime público, por ser um serviço essencial, tem a obrigação de modicidade tarifária e a regulação de preço, né? Regulação de preço que é considerada, inclusive, no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão do serviço que é prestado em regime público. Atualmente, na nossa legislação e na realidade, apenas o serviço de telefonia fixa, a partir da privatização, que aconteceu em 98, é prestado em regime público. Todos os outros serviços de telecomunicações são prestados em regime privado. Uma parte importante da disciplina do regime público na Lei Geral de Telecomunicações é justamente pensar que, já que ele é um serviço essencial, a concessionária desse serviço vai precisar fazer investimentos em lugares que não são interessantes economicamente, né? E como que ela vai garantir a lucratividade da sua operação? A Lei Geral de Telecomunicações prevê uma série de mecanismos ligados à condição, ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão, e uma parte relativa a isso é a constituição de um fundo, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, que serve para cobrir justamente a parcela que não vai gerar, a parcela de investimentos que não geraria lucratividade, mesmo com a operação normal do serviço, né? Mesmo com a operação eficiente do serviço. Justamente porque a concessionária vai ter que investir em locais que não são interessantes economicamente. Uma questão que é importante, né, para vocês prestarem atenção nessa questão do fundo é que, historicamente, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações vem sendo arrecadado em milhões anuais. Em 2015, por exemplo, o FUST arrecadou quase 2 milhões, mas também, historicamente, ele não vem sendo gasto na universalização dos serviços de telecomunicações, o que já foi, inclusive, objeto de fiscalização do Tribunal de Contas da União. Ele verificou que, até junho de 2015, os dois fundos que haviam sido criados para as telecomunicações, um é o FUST, que é esse que eu falei, e o outro é um fundo de fiscalização, que também é bastante relevante, que seria para financiar as atividades de fiscalização da Anatel. Eles arrecadaram quase 100 bilhões desde a constituição desses fundos até junho de 2015, mas tinham aplicado somente 5% desse montante nas suas atividades de origem. Essa fiscalização foi feita pelo TCU. Vocês conseguem encontrar esses documentos e é um alerta importante para aqueles que acompanham a prestação de serviços públicos e de serviços essenciais. Uma outra questão relevante dos contratos de concessão de telefonia fixa, que também traz um problema que já levou à fiscalização do Tribunal de Contas da União, são os bens reversíveis, que são os bens indispensáveis à prestação do serviço de telefonia fixa, no caso, já que é o serviço que é concedido, né? A Lei Geral de Telecomunicações, no artigo 93, ela estabelece que os contratos de concessão devem indicar os bens reversíveis e depois, mais para frente, já no artigo 101, dizem que qualquer alienação, oneração ou substituição desses bens depende de prévia aprovação da agência. Por quê? Porque esses bens, embora eles estejam no patrimônio da concessionária, eles são bens de domínio público, porque eles são bens afetados pela prestação de um serviço público. São os considerados bens públicos de uso especial. Então, nesse caso, para que haja alienação, oneração ou substituição, é necessário que tenha a prévia aprovação da agência. E aí, no final da concessão, esses bens retornam à União para que ela faça uma nova concessão, né? Já que eles são indispensáveis à prestação do serviço, até por obrigações de continuidade, eles precisam retornar ao poder público para que o poder público repasse esses bens novamente aos próximos concessionários. A questão é que, se atualmente a telefonia fixa não tem tanto interesse mais da população, os acessos estão caindo, contrariamente, os acessos em banda larga, fixa, e o interesse da população nesse serviço aumenta. E boa parte da rede dedicada à banda larga fixa é também a rede da telefonia fixa, que está ligada ao contrato de concessão. Embora a telefonia fixa seja prestada em regime público e a banda larga fixa, por rede de TV a cabo, ou por rede de telefone fixo, ou por satélite, etc., seja prestada em regime privado.
Essa é uma das grandes questões regulatórias do momento, já que os contratos de concessão de telefonia fixa terminam em 2025 e as concessionárias de telefonia fixa, principalmente a Oi e a Telefônica, não querem perder os bens que são ligados à telefonia fixa, mas que também estão relacionados à prestação de serviço de banda larga. Diante disso, também se soma um histórico de descontrole em relação aos bens reversíveis pela Agência Nacional de Telecomunicações. Infelizmente, historicamente, uma série de bens reversíveis foram vendidos sem autorização prévia da agência, e mesmo a relação de bens reversíveis, ela não consta corretamente desde a privatização. Os contratos de concessão feitos em 1998 não tinham o detalhamento de cada bem reversível que constava daquele contrato naquele momento. A agência ela foi aprovar um regulamento de controle dos bens reversíveis quase 10 anos depois da privatização, só em 2006. Ou seja, diante dessa situação, as concessões de telefonia fixa, em sua relação com a prestação de serviço de banda larga no país, representam uma grande questão regulatória que merece a atenção das senhoras e dos senhores. Neste momento, se debate um projeto de lei de alteração da Lei Geral de Telecomunicações. Esse projeto de lei é o PLC 79 e ele está no Senado, praticamente pronto para ser sancionado, né? E o destino, é muito importante que se coloque que o destino dessas redes, o destino desses bens e o destino das concessões de telefonia fixa, ele está muito atrelado ao destino do acesso à internet no país, que pelo Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, o acesso à internet pelo Marco Civil foi considerado um direito de todos, que tem que ser garantido pelo poder público, né? Como uma diretriz para a atuação do poder público. Então, pelo Marco Civil da Internet, uma diretriz da atuação do poder público, no caso da disciplina do uso da internet no país, é a universalização. E, além disso, no artigo 7º, o Marco Civil diz que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Por isso, então, reconhecendo a essencialidade do acesso à internet. Então, nesse sentido, é muito importante que as senhoras e os senhores fiquem atentos às movimentações no sentido de se alterar a Lei Geral de Telecomunicações no que se refere ao serviço de telecomunicações que dá suporte à conexão à internet, o serviço de banda larga. Entre as mudanças que estão previstas nesse PLC 79, está a possibilidade de as operadoras, as concessionárias de telefonia fixa, elas ficarem com os bens reversíveis, esses bens reversíveis serem trocados por obrigações de investimentos dessas empresas nas suas próprias redes. Só que nesta troca, neste cálculo, o PL permite que sejam só considerado aquilo que atualmente é prestado com telefonia fixa, o que seria um problema, porque historicamente a prestação do serviço de telefonia fixa ajudou a financiar a expansão das redes de banda larga e muitas das obrigações relacionadas à expansão da banda larga no país foi colocada dentro dos contratos de concessão de telefonia fixa. Então, o recado dessa conversa, dessa primeira aula, é que o serviço de acesso à internet no país já é considerado um serviço essencial pelo Marco Civil da Internet, mas, infelizmente, embora atualmente a Lei Geral de Telecomunicações diga que todos os serviços de telecomunicações que são essenciais devam ser prestados, pelo menos uma parte deles, em regime público, sob regime de concessão, com obrigações de universalização, continuidade e modicidade tarifária, isso nunca aconteceu no que se refere à operação da infraestrutura de telecomunicações que dá suporte ao acesso à internet, que é o serviço de banda larga. E agora a gente vive um momento crucial nessa regulação, que pode acabar com o modelo de concessão, deixá-lo praticamente inoperante, porque as operadoras poderiam migrar todos os seus serviços para o regime privado e não precisariam prestar nada no regime público, e ainda passar uma parte de uma infraestrutura estratégica de bens reversíveis para essas operadoras com obrigações que não estão à altura. O Ministério Público Federal, em audiência no Congresso Nacional, já manifestou sua preocupação em relação a isso, e eu gostaria de também levantar a atenção dos senhores e das senhoras para essa questão. Muito obrigada.